Estimados irmãos do Centro Espírita Lá Sem Fronteiras, na cidade do Recife, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em cada coração aqui presente, ainda que virtualmente, balsamizando dores, enxugando lágrimas, esclarecendo dúvidas, fortalecendo a fé. Estamos em pleno mês do Setembro Amarelo. O mês que nos conclama a valorização da existência. O mês que nos chama a exercitar as estratégias de todos pela vida. O mês de prevenção ao suicídio. O cantor e compositor Diogo Nogueira diz em uma de suas canções: a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. Duas verdades profundamente espíritas. Mas que viver é esse? O viver que se pauta numa existência fecunda na prática do bem. Uma existência plena, completa, voltada para a realização do bem a si mesmo e ao próximo. Do ponto de vista semântico, em lugar de suicídio, eu prefiro a expressão deserção biológica. Porque suicídio é uma palavra carregada de emoções negativas. Uma palavra que causa constrangimento. Deserção biológica, por seu turno, indica aquele que é o desertor. E desertor é todo aquele que abandona o campo de batalha. E nesse caso, o campo de batalha é a existência, a própria vida. Do ponto de vista epidemiológico, nos diz a Organização Mundial de Saúde que a cada 40 segundos ocorre uma deserção biológica no planeta Terra. O que é um número elevadíssimo, segunda a causa de morte. No nosso Brasil, a cada 45 minutos, sim, 45 minutos, ocorre uma deserção biológica. Mas ainda assim, é um número elevadamente constrangedor. Estudo produzido pela Universidade de Campinas apontou que 17% da população brasileira já pensou na deserção biológica. Em algum momento, manifestou a chamada ideação suicida. Mas nós precisamos entender este fenômeno da deserção biológica. É um fenômeno complexo, multifacetado, multicausal, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, diferentes classes sociais, idades, orientações sexuais, identidades de gênero. É fato
que ainda do ponto de vista epidemiológico, a maior ocorrência está entre jovens na faixa de 14 a 25 anos e nos últimos 5 anos, surpreendentemente, entre idosos, a partir de 80 anos. Esse fenômeno complexo da deserção biológica, ele pode ser prevenido, mas para isso é preciso aprender a reconhecer os sinais de alerta que indicam a possibilidade de ocorrência deste acontecimento nefasto. Reconhecer sinais de alerta em si mesmo, reconhecer os sinais de alerta naqueles que são próximos a nós. E apontam os especialistas que esse pode ser o primeiro e mais importante passo para a prevenção da deserção biológica. Então fica a primeira dica. Se você está pensando em tirar sua própria vida, ou conhece alguém que esteja tendo tais pensamentos, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas já passaram por isso e encontraram uma forma de superar esse sofrimento. Lembremos da orientação da nossa amada doutrina espírita. A dor é obrigatória, mas o sofrimento é facultativo. Importa diante da dor, ante as dificuldades da vida, a calma, a paciência e a resignação. Isso é extremamente importante. Mas é fato que todo aquele que sentir-se ameaçado por esta ideação, por esta vontade de acabar com a própria vida, precisa recorrer a uma ajuda. Tem que pedir ajuda. Esses pensamentos e sentimentos que levam a criatura a acabar com a própria vida, eles podem ser insuportáveis, tornando-se em muitos casos uma verdadeira obsessão. A pessoa é permanentemente perturbada por esta ideia. E sem sombra de dúvida, deve ser muito difícil saber o que fazer, saber como superar esses sentimentos. Mas é fato que existe ajuda disponível, do ponto de vista médico, psicológico, associando-se aí a terapêutica advinda da doutrina espírita. Porque o trabalho é um trabalho conjunto, interdependente, interrelacionado. A ajuda médica do ponto de vista material, psíquico, e a ajuda espiritual. As pessoas não devem hesitar diante desta ameaça em pedir ajuda. Sempre vamos precisar de alguém que nos acompanhe e auxilie a entrar em contato com os serviços de suporte, por exemplo, o Centro de Valorização da Vida. Uma das mais importantes organizações e instituições com um trabalho absolutamente belíssimo nesse sentido. Fica então a segunda dica. Quando você pede ajuda, quando você reconhece, resigna-se de que está quase capitulando, entende que há uma ameaça sobre você,
O fato de você pedir ajuda não lhe coloca numa condição de subserviência, nem de coitadinho, nem de pobrezinho. Não. Você tem o direito de ser respeitado e levado a sério. O fato de você estar passando essa situação não o coloca como algo ou alguém menor que os outros. Você tem o direito de ter seu sofrimento levado em consideração, entendido. Você tem direito a falar sobre este assunto em circunstâncias de privacidade. Não apenas falar de você, mas sobre a sua situação. Você tem direito de ser escutado. Quanto que o projeto escutatória de algumas casas espíritas, e que é um dos projetos do CVV, tem ajudado nesta prevenção. E você tem direito a ser encorajado para recuperar-se, mediante bons aconselhamentos, leitura do Evangelho, prática do passe, da fluidoterapia, participar de alguma atividade na casa espírita. Por quê? Porque o trabalho, nos ensina o Livro dos Espíritos, nesse capítulo sobre o suicídio, é o meio mais eficaz, o trabalho no bem é o meio mais eficaz para ajudar-nos ao enfrentamento desta ideação, destas ideias de acabar com a vida. Mas existem algumas verdades e alguns mitos sobre a deserção biológica. Comecemos pelas verdades. É verdade que a deserção biológica é premeditada e as pessoas dão sinais de suas intenções? Sim, é verdade. É possível reconhecer quando as criaturas estão com esta ideação. É verdade que, reconhecendo os sinais de alerta e oferecendo apoio, ajudamos a prevenir? Sim, é verdade. Mas é preciso reconhecer os sinais de alerta. E reconhecer os sinais de alerta, vou usar uma expressão dos jovens, está ligado. Em tudo que acontece no seu entorno, está ligado em si mesmo. Perguntar-se, por que esses pensamentos estão me visitando tanto? Por que eu já não tenho a mesma alegria de antes? Por que eu estou falando pouco? Por que eu não quero mais ficar perto de ninguém? Por que eu me refugio no quarto? Porque a sintomatologia ela é clássica e ela aparece, variando de pessoa para pessoa, mas ela é clássica em quase todos os casos. É verdade que a expressão da deserção nunca deve ser interpretada como uma ameaça ou chantagem emocional. Porque muitas vezes quando a criatura comenta que está cansado da vida, que gostaria de desaparecer, muitas vezes a própria família acha que ela está fazendo chantagem emocional, que ela está numa fase de coitadinha, de pobrezinha, e que está usando esta ameaça para chamar a atenção para ela. Ela, de fato, está passando um problema. Mas ela não pode ser interpretada, a sua expressão, como chantagem ou ameaça. É verdade também que perguntar sobre a intenção de desertar da vida não aumenta nas pessoas o desejo de realizá-la. O fato de você perguntar a alguém ou a si mesmo, de fato você quer acabar com a sua vida?
Isso não funciona como provocação. Não funciona. Nem toda deserção biológica está associada a outros casos de deserção na família, portanto, não há hereditariedade. Não significa dizer que porque o avô, o pai, a mãe, o tio já praticou a deserção biológica, que obrigatoriamente você também vai desertar. Não há nenhum gene no genoma humano que seja responsável por isso. Mas vamos aos mitos. O primeiro e mais importante, talvez, é aquele que diz respeito à intenção de tirar a própria vida. A pessoa que tem intenção de tirar a própria vida não avisa. Isso é mito. Ela sempre está avisando, nós é que não reconhecemos. Ela sempre está exibindo uma sintomatologia indicativa de que o problema existe. Nós é que não reconhecemos. É mito dizer que a deserção biológica não pode ser prevenida. Claro que pode. Se ela não pudesse, não existia o Centro de Valorização da Vida. Para quê? Ela não pode ser prevenida? É mito dizer que as pessoas que falam sobre a deserção biológica só querem chamar a atenção. Que, inclusive, ficou esclarecido entre uma das verdades. Elas não querem só chamar a atenção, elas não querem só fazer chantagem. Elas estão dizendo, eu preciso de ajuda, por favor me ajude. Então achar que elas estão falando sobre isso para querer chamar atenção é mito. É mito pensar que a pessoa que supera uma crise de deserção biológica, de tentativa, de ideação, ou sobrevive mesmo à tentativa, está fora de perigo. Claro que não. Lá no livro Temas da Vida e Temas da Morte, do Divaldo Franco e do Manuel Filomeno de Miranda, ele chama atenção exatamente para este aspecto. A qualquer momento, se o motivo que gera aquela circunstância de tentativa da deserção retorna, a vontade de acabar com a vida vem em dose dupla. É mito dizer-se que falar sobre deserção biológica pode estimular sua realização. Não é verdade. E, aliás, vai ser preciso falar, porque senão não tem como prevenir. É mito que a deserção biológica é hereditária. Já falei anteriormente, não existe nenhum gene no genoma humano que seja responsável por essa funesta solução. Mas nós precisamos estar alertas para alguns sinais que podem ser indicativos de que a pessoa está em crise, está precisando de ajuda. Ou em nós mesmos, se formos levados à ideação da deserção biológica. O mais frequente deles é o aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos 2 semanas. Se isso estiver acontecendo, é um grande sinal de alerta. A conduta esquiva, muitas vezes agressiva, a tendência ao isolamento, a repetição constante de frases tipo não aguento mais essa vida, um dia isso tem que acabar, meu Deus, o que é que eu faço? São sinais de alerta. Quando as pessoas estão no nosso entorno
e em nós mesmos. Esses indicadores, esses sinais, eles não podem nem devem ser interpretados como chantagem emocional, mas como aviso de alerta para um risco real. A pessoa, de fato, está pensando seriamente no assunto. Nós tivemos alguém muito próximo a nós que recentemente acabou com a vida, atirando-se do viaduto aqui na chegada a Gravatar. Já tinha tentado uma vez, escapou e estava com claros indicativos de que tentaria a segunda vez. Tentou e conseguiu. Um jovem com menos de 30 anos. Conversar abertamente com a pessoa sobre os seus pensamentos suicidas ou desertores não vai influenciá-la a consecução do ato. Pelo contrário, perdão. Se você falar sobre esse assunto, você pode inclusive ajudá-la a descobrir formas de enfrentamento aos problemas que estão sendo o móvel, o motivo da ideação, aqueles sentimentos que ela está experimentando, que com certeza são muito angustiantes, e você pode incentivar a criatura a procurar um apoio profissional, que deve ser o primeiro caminho. Podemos considerar duas situações bem distintas em relação à deserção biológica: o que fazer e o que não fazer diante de alguém que manifesta a ideação da deserção biológica. Está numa situação de profunda tristeza, conflitos internos, não tem plano B para a vida, acha que está num túnel sem saída. Você reconhece e está disposto a ajudar. Muito bem. Que Deus lhe abençoe nessa tentativa, nesse trabalho belíssimo de preservação da vida. Mas primeiro encontre um lugar apropriado, um momento, melhor dizendo, apropriado, e um lugar calmo. Tranquilo. Não vai dar para conversar sobre o assunto dentro de um coletivo, dentro do metrô, na arquibancada de futebol assistindo um jogo. Claro que não. Ouça. O projeto é de escutatória. Nós temos 2 ouvidos e uma boca exatamente para indicar a primazia do ouvir, do escutar sobre o falar. Escute. Escute com atenção e dedicação, para que ela perceba que você está interessado em ajudá-la. Incentive a pessoa a procurar ajuda profissional sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo. Se você achar, pelo relato, pelos sinais identificadores da ideação, que ela está num perigo imediato, não a deixe sozinha. Porque ao menor descuido, ela perpetra o ato. Se porventura essa pessoa vive com você, certifique-se de que ela não tenha acesso aos meios que facilitam o ato contra a vida. Faca, armas de uma forma geral, brancas ou não, venenos, coisas do gênero, corda. Deixe tudo bem escondido, longe do acesso dela.
É fato que muitas pessoas que já acabaram com a própria vida, muitas vezes no périplo das múltiplas existências, reencarnam para o reajuste, mas muitas vezes sucumbem à tentação e executam novamente o ato. Elas requerem uma maior atenção. Eu me lembro de uma história envolvendo Chico Xavier, que ele próprio contava, de que uma senhora o procurou com o seguinte relato, muito angustiada, chorando bastante. Seu Chico, disse ela, eu tenho um filho que nasceu cego e mudo. Aos 5 anos de idade, ele desenvolveu uma doença nas pernas que foi obrigado a amputá-las. E agora, prestes a completar 10 anos, uma nova doença apareceu e o médico me disse que vai precisar amputar parte dos 2 braços dele. Braço e mão. Me diga, seu Chico, por que Deus está fazendo isso comigo? Porque Deus está fazendo isso com ele? Ele ainda nem tem 10 anos. E o Chico ficou surpreendido com o relato dela. Mas nesse momento, o Emmanuel chegou e disse a ele, Chico, diga a esta mãe que este filho, em vidas passadas, suicidou-se 8 vezes. E que agora, para esta reencarnação presente, no seu planejamento reencarnatório, ele pediu que lhe fosse tiradas todas as possibilidades de tentar contra a própria vida. Aceitou já nascer cego e mudo. Pediu para perder as pernas para não atirar-se na frente de um trem. Pediu para tirar os braços para não enforcar-se, para não apunhalar-se, para não tomar veneno. Console esta mãe explicando isso. Mas se nós temos coisas a fazer, temos coisas que não devemos fazer. E a primeira delas é não condenar nem julgar. Se a pessoa manifesta a vontade de acabar com a própria vida, você não vai dizer para ela, você é um covarde, isso é uma covardia. Claro que você não vai poder fazer isso. Nem tampouco banalizar as razões que ela revela para você que estão servindo de motivação para que ela acabe com a vida. Você não vai poder olhar para ela e dizer, é só por isso que você quer morrer, é? Você está banalizando os motivos dela. Claro que não. Nem tampouco dá aquelas opiniões infames. Ah, você está querendo chamar a atenção dos outros. Acaba com isso, deixa de ser chantagista. Tampouco dar sermão. Dar sermão significa falar muito. E já começa sempre dizendo, tem tantas pessoas com problemas maiores aí, desfia um sermão de 24 horas. Lembre-se, o projeto é de escutatória e não de falatório. Nem tampouco fique insistindo com aquelas frases prontas, chavão,
tipo assim, levanta a cabeça e deixa disso. Não tem nenhuma necessidade. Não pode ser dessa forma. Então não devemos fazer basicamente nenhuma dessas atitudes. Só relembrando, lá o nosso livro dos Espíritos, a questão 944. Tem o homem o direito de dispor de sua vida? Resposta: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Para encerrar, gostaria que assistissem esse pequeno vídeo do Centro de Valorização da Vida. Ao tempo em que o convoco para participar desse Setembro Amarelo, esforçando-se em reconhecer possíveis irmãos que estejam com a ideação da deserção biológica, sabendo que o mês é para comemorar o Todos pela Vida, orando por aqueles que tentam, mas também por aqueles que conseguiram. Porque todos continuam sendo filhos de Deus e objetos da misericórdia divina. Agradeço a sua atenção, deixando-lhe um forte abraço. Estimados irmãos do Centro Espírita Lá Sem Fronteiras, na cidade do Recife, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em cada coração aqui presente, ainda que virtualmente, balsamizando dores, enxugando lágrimas, esclarecendo dúvidas, fortalecendo a fé. Estamos em pleno mês do Setembro Amarelo. O mês que nos conclama a valorização da existência. O mês que nos chama a exercitar as estratégias de todos pela vida. O mês de prevenção ao suicídio. O cantor e compositor Diogo Nogueira diz em uma de suas canções: a morte